Andrei, bom dia, está me ouvindo? Bom dia, tudo bem, professor? Está ouvindo bem? Estou lhe ouvindo bem, aham. O senhor me ouve bem? Opa, eu acho que está dando retorno, né? Não, aqui para mim tá normal. Deixa eu tentar ver se eu mudo o microfone melhor para o senhor. Eu saí e entrar de novo, e aqui está dando retorno de som. Só sair aqui e entrar de novo. Tá bom. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Andrei. Bom dia, Bom Cid. dia, Corinto, tudo bem? Tudo bem com vocês? Tudo certo, tudo bem também. Tô... Começamos daqui a pouquinho, 5 minutos. Tranquilo. Olá, bom dia, vamos ver se agora melhorou o som. Está me ouvindo, Andrei? Estou ouvindo bem, professor. E o Opa, senhor? acho que era problema aqui de conexão inicial aqui. Tá. Como é que está aí a sua programação aí? Está tudo certinho? Como é que está? Tudo... Vamos lá, tudo certo. Acho que a gente pode seguir a dinâmica que o Semeagem instruiu, né, dos 8 minutos de apresentação. A gente tem 4 trabalhos, né, confirmados para a sessão de hoje, agora Isso. das 8h30. Fazemos uma abertura, né, de 3, 4 minutinhos no começo, e aí a gente vai passando os vídeos, então 8 minutos de apresentação, seguidos de 8 minutos de debate, né? E ao final a gente tem mais 22 minutos aí para discutir todos os trabalhos em conjunto. Você tem aí o cronômetro dos tempos aí, né? Vai monitorando a gente aí, né? Isso, tenho sim, vou monitorando. Aí a gente Ah, instrui o pessoal que quando faltar 3 minutos eu mando um aviso no chat aqui, aham. para a gente, embora a maioria tenha enviado o vídeo, né? Então, acho que com relação a isso vai ser bem tranquilo. Mas no debate a gente vai controlando também, eu vou avisando aqui. Ótimo, tá ótimo. Bom, então o tempo horário de início aqui vai ser exatamente às 8h30, né? Deixa eu ver aqui como é que Isso, nós... 8h30. Então, falta 2 minutinhos, então dá tempo a gente fazer aqui os últimos... Deixa eu fazer aqui os últimos ajustes da minha tela aqui. Isso. O do professor está aparecendo o background já, tá? Só não consigo ver o senhor ainda. Tá, já, deixa eu só mudar aqui. Então, Bom dia, pessoal. Bom dia, senhores. Bom dia, Lucas. bom dia. Sidney, Jefferson, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia a todos. Aparece agora a imagem, a gente já conseguiu, né? Agora sim, perfeito. Muito bem. Sidney, só aproveitando, aqui para mim não aparece o seu vídeo, né? Você chegou a gravar um vídeo ou você vai apresentar aqui ao vivo mesmo, compartilhando sua tela? Eu vou apresentar aqui, tá? Tá bom, tá certo. Obrigado.
que é a sequência dos Bom dia, André. Bom dia, pessoal, tudo bem? Tudo certo. Professor Quirino, não estou escutando, mas parece que aqui estão todos na sala. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Lucas, tudo em ordem por aí? Tudo jóia, professora. Obrigado. Tá certo. Vou dar uma olhadinha nas outras salas e já volto por aqui, tá? Bom evento aí para vocês. Tá certo, obrigado. Bom, vamos lá. Eu acho que a gente tem um participante já, ao menos, né, de cada trabalho. Deixa eu só confirmar aqui. Primeiro, ok. Segundo, trabalho Jefferson e Alex. Temos o Alex. Sidney, o terceiro trabalho. Corinto, o último. Então, podemos dar início, né, professor Cláudio? Podemos, vamos já dar início. Então, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos aí à nossa 20ª edição aí do SEMEAD, 25ª, né, edição do SEMEAD. Sejam todos bem-vindos. Espero que todos tenham a oportunidade de apresentar aí as brilhantes ideias, as brilhantes produções, né? E até diria, né, que hoje nós temos aí a oportunidade de dizer que estamos participando de um evento internacional, né, porque hoje o SEMEAD ele tem uma abrangência não só regional, não só nacional, mas até internacional, com participação de outros estudantes, pesquisadores, né, de outras universidades, né? Então, nós teremos a sessão, quero orientar todos os congressistas aí, meus participantes, que nós teremos, então, um tempo cronometrado, onde o nosso debatedor, aí, o Andrei, né, fará, então, o monitoramento de tempo, né? Eu peço a gentileza de todos para que respeitem esse tempo, até para que não haja aí o desequilíbrio de tempo para os outros trabalhos, né? Então, que nós tenhamos esse tempo aí dentro do previsto, né? E aí, no final, a gente temos a oportunidade, então, de fazer uma troca interessante de informação. E, no final de tudo, temos depois lá também a sala, né? A sala de network, para poder aproximar um pouco mais ainda, ok? Então, todo o material aí, vou chamar assim, a parte logística, né? O Andrei já está aí, né, preparado para subir os vídeos, né, coordenar o tempo, fazer toda a intermediação com o pessoal que vai fazer a apresentação oral ou via vídeo. Todavia, o tempo é o mesmo para cada um dos trabalhos, tá bom? Então, nossa sessão está aberta, né, já podemos aí, então, começar com a primeira sessão aí, que é do trabalho número 296, não é isso, Andrei? É o 296, né? Isso. Uhum. E é o trabalho, deixa eu abrir ele aqui, só para eu identificar aqui o nome dos autores, né? E aqui na minha tela, aqui ele está... Olá a todos. Irei apresentar sobre o trabalho titulado Análise Exploratória do Conhecimento acerca da Lei Geral. Aqui não apareceu para mim os nomes, Andrei. Você consegue ver o nome dos participantes do trabalho? Precisa abrir uma outra programação aqui, professor. Eles não acabaram incluindo na mesma tela. Mas o primeiro trabalho é dos autores Jefferson de Jesus Ribeiro e Alex Fabiani de Paulo. Alex aqui presente, né? Eles subiram o vídeo, a gente pode compartilhar, então, a apresentação. Ok. Então, podemos iniciar, então, o processo. Perfeito, vamos lá. Vou compartilhar aqui e vou compartilhar também o link no chat com vocês. Aqui. Screen, share sound. Irei apresentar sobre o trabalho titulado Análise Exploratória do Conhecimento acerca da Lei Geral de Proteção de Dados, realizado por mim, Jefferson, e pelo professor Alex. Com o avanço das tecnologias de informação e comunicação, os dados e informações passam a ser utilizados cada vez mais para atingir diversos objetivos. E, segundo Castells, o ser humano possui a característica inata de socializar e gerar conexões. E com o avanço das tecnologias, essa característica é potencializada em escala, surgindo então
diversos modelos de negócio que se baseiam nesse fluxo de informação e dados. E a partir disso surge a necessidade de regulamentar esse tratamento de dados, surgindo então a GDPR e posteriormente a LGPD para regulamentar o tratamento de dados no Brasil. Mas antes de termos as atuais regulamentações de tratamento de dados pessoais, houve uma evolução conceitual no tema de privacidade. E à medida que este ia evoluindo, esses conceitos iam sendo adaptados para o contexto digital. Dessa forma, o direito de privacidade digital reside no fato de assegurar o sigilo dos dados do indivíduo, definindo quais podem ou não ser disponibilizados a terceiro. E além disso, no Brasil temos também uma evolução legislativa, passando pela Constituição Federal de 88 e posteriormente pelo Código do Consumidor e mais à frente pelo Marco Civil da Internet. No entanto, esses artefatos legislativos ainda não configuravam uma diretriz expressa acerca da proteção de dados pessoais. E dada essa lacuna, surge então a LGPD para regulamentar e defender os direitos desses titulares. E como essa é uma lei relativamente nova no Brasil, é importante entender o que o público-alvo dessa lei pensa acerca dela. E é aí que entra as redes sociais. As redes sociais, os indivíduos, eles se conectam entre si compartilhando conteúdo. E na maioria das vezes, conteúdos são opiniões ou suas visões dos fatos. E considerando essas manifestações como a externalização do conhecimento desses usuários, ao se coletar uma massa dessas manifestações, podemos obter um panorama da inteligência coletiva desses usuários acerca de determinado assunto. Bom, sobre a pesquisa em si, essa foi dividida em duas partes, uma parte quantitativa e a outra qualitativa. Na parte quantitativa, ela foi guiada pela metodologia KDD, que é dividida em fases. Na fase de definição do problema e seleção dos dados, definimos que o problema seria entender a configuração do panorama de conhecimento sobre a LGPD. Utilizamos o Twitter como a fonte de dados. Usamos essa query aqui para poder retornar os tweets e fazer as análises. Na fase de pré-processamento e formatação dos dados, fizemos as limpezas necessárias. Na parte de mineração, utilizamos os algoritmos de geração de nuvens de palavras e análise de similitude do software Amutec. E na fase de avaliação, a própria análise dos resultados. Na parte qualitativa, fizemos entrevistas com especialistas em LGPD, e o objetivo era captar as experiências desses especialistas para podermos agregar os resultados obtidos com o Twitter. Esses especialistas eles eram caracterizados assim por conta de suas diversas certificações voltadas para a proteção de dados pessoais e por conta de sua experiência de carreira. Nas entrevistas, utilizamos um roteiro semi-estruturado e, realizadas as entrevistas, elas foram transcritas e construímos uma estrutura categórica para o desenvolvimento das análises dessas entrevistas. Bom, aqui para os resultados, nós vamos observar os gráficos de similitude gerados. O gráfico de similitude ele gera agrupamentos, e a partir desses agrupamentos a gente pode inferir o conteúdo da manifestação. E aqui temos o agrupamento novo, que indica um novo cenário para as empresas brasileiras. O agrupamento privacidade, que está relacionado à percepção dos usuários, enxergavam o impacto que a LGPD promovia. É o agrupamento Brasil, que com a presença dos termos entender e precisa, podemos inferir que esses usuários percebiam a necessidade do Brasil entender sobre essas questões de proteção de dados pessoais. E o grupo aprovar está relacionado ali ao engajamento de alguns usuários no processo legislativo da lei. Aqui no gráfico de similitude dos tweets posteriores à promulgação, temos o grupo privacidade, que está fortemente ligado com o termo GDPR, mostrando que os usuários eles percebiam aí a relação entre a LGPD e a GDPR. O agrupamento DIA ele traz a presença de termos relacionados a eventos, lives, palestras, cursos, indicando aí o início da produção de conteúdo sobre a lei. O agrupamento nacional ele é relacionado à discussão sobre a criação da NPD. O agrupamento empresa está relacionado a manifestações sobre a necessidade de adequação à lei. E o agrupamento novo ele é relacionado a toda novidade do cenário, né, causado pela LGPD. Um novo mercado, um novo desafio e também novas oportunidades. Agora, falando sobre as entrevistas, sobre a entrada em vigência da lei, os especialistas opinam que houve uma aversão por parte de grandes empresários, mas que a pressão mercadológica imposta pela GDPR fez com que esses empresários aceitassem a lei com maior facilidade. Sobre a NPD, os especialistas concordam que é importante ter um órgão regulamentador, mas que pode ser difícil para a NPD fiscalizar a aplicação da LGPD em todo o Brasil. E sobre o panorama de conhecimento sobre a lei, o especialista 1 opina que aos poucos esse conhecimento é construído,
mas que essa construção é muito lenta, porque temos aí o Código do Consumidor há muito tempo e poucas pessoas conhecem os seus direitos. Sobre a adesão da lei pelas organizações, é comentado o baixo nível de adequação, principalmente entre as pequenas e médias empresas, mas que as grandes utilizam a LGPD para posicionamento de mercado. E os desafios aí do mercado de LGPD, o primeiro ponto é o custo, principalmente para as pequenas e médias empresas, e mais que a pressão mercadológica imposta pelas grandes empresas farão com que as médias e pequenas venham a se adequar futuramente. E, por último, o maior desafio aí é a adequação cultural, porque é necessário adequar não somente os processos e os documentos, mas também o funcionamento básico da empresa. Bom, então, sobre a conclusão, percebemos que no Twitter é baixo engajamento com a temática, principalmente antes da promulgação da lei, visto que o Brasil só se pronunciou acerca do tema após 120 países já terem o feito. Também percebemos uma baixa participação do público-alvo da lei, visto que, analisando os tweets, percebemos que a maioria desses tweets eram feitos por pessoas físicas. Outro ponto é que as organizações já poderiam estar adequadas à lei, mas que esperaram até que a lei fosse promulgada para poder começar a dar seus passos. E isso se deve muito por conta da insegurança jurídica que temos nesse país. E para a mudança desse panorama é necessário que as ações sejam direcionadas para os titulares de dados, porque à medida que esses forem obtendo conhecimento sobre seus direitos, eles passarão a respeitar os direitos do próximo e assim eles atuarão como os principais fiscalizadores da lei, forçando as organizações a se adequarem. Bom, as referências. E obrigado a todos. Então, excelente. Todos conseguiram ouvir bem a apresentação? Só confirmando se funcionou bem a ferramenta? Sim. Ótimo. Eu acho que um pouquinho, em alguns momentos, o áudio ficou um pouco acelerado, né? Não sei se houve aí algum problema talvez de oscilação de rede, né? Alguma coisa pode ser, mas eu observei que em algum momento houve uma aceleração do áudio, né? E alguns picos, mas deu para entender bem, né? Perfeito. Bom, vamos dar abertura ao debate, então, professor? Bom, então agora nós vamos aqui abrir um instante, né, para fazer o debate aí, né, onde então o Alvin fará também algumas intervenções aí com perguntas, questionamentos aí a partir então do trabalho apresentado, né, e até a partir deste áudio, né, apresentado. Audrey, com a palavra. Vamos lá, obrigado, professor. Então, primeiramente, parabéns pela apresentação do trabalho, né, do Jefferson e do Alex. A gente abre agora, então, 8 minutos para uma discussão mais momentânea sobre o assunto, e no final a gente pode retomar, claro, se alguma dúvida ou alguma contribuição aí dos colegas ficar pendente. Bom, Alex, aproveitando, então, que você está aqui conosco, né, é um dos autores do trabalho, fiquei com algumas curiosidades aí acerca do trabalho que você apresentou, principalmente relacionada à sua experiência aí com a literatura e até mesmo com o momento de mercado que a gente está vivendo referente a essa questão da LGPD, né? Vocês comentam aí nos resultados de vocês sobre uma dificuldade, né, no monitoramento da aplicação dessa lei, numa própria dificuldade, eu acho que até do próprio consumidor, de entender também os seus direitos e como que isso impacta, né? Também eu acho na própria divulgação e entendimento dessa lei, né? Você conseguiu mapear nesse estudo quais são as ações que estão sendo realizadas, né, para lidar com esses desafios? Como que está esse cenário atualmente? Oi, Andrei, bom dia os demais aí, professor Cláudio Quirino. Estou aqui representando a Federal de Goiás, sou professor aqui, o Jefferson me orientado, não pôde estar aqui conosco, mas a gente fez questão de estar aqui presente para compartilhar com vocês. Andrei, esse trabalho foi muito interessante, porque o Jefferson tem essa familiaridade com o assunto da LGPD,
Mas ele falou, professor, eu vejo que parece que as empresas têm uma preocupação, mas a sociedade em si não tem, parece que não percebe, né, esse poder que foi dado a ela, né, quando a gente fala os cidadãos mesmo. Eu falei, como é que a gente poderia ver uma forma de ver se as pessoas têm consciência, né, desse recurso que foi dado para elas em prol da sua privacidade, do seu sigilo de dados, né? Vamos fazer uma pesquisa, e pensamos em fazer uma pesquisa de campo, mas, enfim, uma série de limitações, ele era um período que tinha algumas restrições aí de distanciamento, enfim. E aí optamos, até porque a gente eu trabalho também com dados abertos, vamos ver como o Twitter é um campo aberto, né? Tem manifestações de todos os tipos, de todas as diversidades, cores, sabores. Vamos fazer um recorte no Twitter para a gente saber como é que a sociedade em si está reagindo. E foi daí que nós tomamos a decisão de fazer esse recorte, né? Em um ano antes da lei ser promulgada, né? E não entrar efetivamente em vigor, porque ela entrou bem depois, mas antes dela ser promulgada e depois ser promulgada. Então, teve uma participação da sociedade civil antes da lei, teve depois, e aí os resultados exploram um pouquinho isso. A gente tinha uma expectativa como pesquisadores que houvesse mais participação efetiva das pessoas questionando, falando de casos, de situações, e foi de alguma forma, como pesquisador, né, principalmente por Jefferson, uma certa frustração, mas faz parte do processo. Mas o foco em si, Andrei, dentro da sua pergunta, era mais observar essa parte da sociedade, porque a gente vê no mercado uma movimentação das empresas tentando se adequarem, né, dentro do seu tempo, colocando nos seus diversos ambientes digitais ou físicos essa preocupação com a LGPD, mas isso tem refletido na conscientização da sociedade. Então, a gente acabou observando mais esse ponto referente à manifestação do cidadão, que é quando a gente relata no artigo aí, né, essa inércia, a gente foi até um pouco perspicaz nesse sentido, né, de falar da inércia da sociedade no sentido de participar e só promover algumas manifestações um pouco depois da promulgação, mas, né, da percepção clara que teve das empresas, das consultorias de áreas jurídicas, em especial, oferecendo capacitação, mas ações em si que as organizações fazem para poder divulgar não foi propriamente o objeto da nossa investigação. Então, a gente acabou não abordando isso aí no trabalho, tá, André? Obrigado aí pela pergunta. Perfeito, professor. Obrigado pela resposta também. Então, gostaria de abrir também para os demais convidados da sessão, né, se alguém tem alguma pergunta ou alguma contribuição ao trabalho. Por favor, professor Jefferson. Bom dia a todos, bom dia, professor Cláudio, professor Alex, outros presentes aqui. Professor Alex, eu fiquei aqui pensando, né, durante essa apresentação, que a metodologia envolveu algumas queries lá para conseguir buscar essas informações, né, nesse volume que deve ter sido monstruoso, né, de tweets que foi analisado, né? E aí eu fiquei pensando o quanto que isso seria replicável e seria possível fazer uma avaliação periódica desse movimento, né? Porque, como o senhor disse, né, pegou aquele momento logo depois da promulgação, né, onde teve um envolvimento da sociedade, promulgação da lei, eu digo, né, não teve... então, eu não sei exatamente que ano que foi isso, 2020? 21? 18, tá. Fizemos um ano antes de 18, agosto de 18, e um ano depois de agosto de 18. Então, a minha pergunta é assim, o quanto agora com as queries prontas e as rotinas de análise também prontas, isso pode ser facilmente replicável, né? Assim, é simples de rodar tudo isso de novo para conseguir fazer uma análise ao longo do tempo, seria muito interessante, assim, curiosidade minha, de ver se houve alguma evolução, né? Se fosse possível fazer ano a ano, por exemplo. Então, essa é a minha curiosidade. Ótimo, Jefferson. Obrigado aí pelo ponto. É perfeitamente replicável. Essa query ela é parametrizável, né? Nós usamos um parâmetro de data, né, de
14/8/2017, ou seja, um ano antes da promulgação da lei, até 14/8/2019, pegando em 2 anos. Imaginávamos também, viu, Jefferson, que teria um volume gigantesco, né, mas foi mais um ponto nosso de descoberta, de que não tinha um volume muito grande com esta temática envolvendo o LGPD. Então, para essa temática, onde a gente colocou, né, os termos LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.709, que foram os termos, né, nós não tivemos um volume muito grande. Mas, enfim, no ponto é perfeitamente replicável, e aí tem que se colocando, né, tem que se fazendo uma base secundária, local, para gerar esse histórico e ver como é que vai essa manifestação ao longo do tempo. Mas é perfeitamente replicável, né? São aí Obrigado. a quebra de paradigmas, né? O que vocês perceberam aí, né? Lógico que já foi constatado aí a dificuldade, né? Mas com relação à quebra de paradigmas, tanto pelo lado das pessoas físicas quanto pelo lado das empresas, né? Como é que vocês observam aí alguma medida de intervenção, né, para amenizar os impactos negativos, né, para os dois lados? Aí? Como é que vocês enxergam isso? Então, eu acho que o primeiro ponto é que houve uma desconexão, né, no ato da concepção da lei. Isso não foi potencializado como deveria, dada a abrangência e a importância. Houve uma desconexão das partes envolvidas, nesse caso, governo, sociedade e as organizações que precisariam se adequar à nova lei. E isso foi acontecendo a reboque, né? Então, talvez uma quebra de paradigma, né, seria, no ato da concepção e da discussão da proposta de lei ainda, ter efetivamente uma participação mais efetiva dessas áreas envolvidas. Tanto é que depois da sanção da lei foi feita uma série de vetos, né, e que tiraram um pouco da plenitude da lei, se é que podemos dizer assim, né? Não desmerece todo o instrumento que foi colocado, mas tirou um pouco de toda a potência em que a lei se propunha, né? Então, eu acredito que uma discussão mais participativa, mais incentivada, né, por parte do governo, obviamente, que capitaneava todo esse movimento na época, seria, sem dúvida nenhuma, uma ruptura interessante de se observar aí tamanho a abrangência que se fala dessa lei, né, e até repercussões não só nas fronteiras aí do nosso país, mas internacionais. Hoje se exige aí leis como essa para uma série de transações, de negociações, enfim. Acho que seria um ponto principal aí, professor Cláudio. Obrigado aí pelos seus esclarecimentos aí. Realmente é um grande desafio, né? Muito bom. Deixa eu ver aqui com o nosso André aqui, como é que está o André, né? Como é que está o nosso tempo aí, né? Estamos dentro do prazo, André? Isso, vamos lá. Acho que a gente pode seguir agora já para a segunda apresentação, e aí a gente volta ao final para discutir mais sobre esse trabalho, caso alguém tenha alguma pergunta ainda, tá? De certo modo, agradeço, então, antecipadamente aí essa apresentação. Vamos, então, para a segunda sessão. Vamos lá. Bom, o próximo trabalho, né, professor, é o 358, Alinhamento Estratégico entre Tecnologia da Informação e Negócios, um novo diagnóstico em cooperativas agropecuárias. Esse trabalho foi desenvolvido pelo Sidney Virgínio da Silva, da Universidade Federal de Lavras. Então, Sidney, por favor, você vai compartilhar a sua tela, né? Se você quiser compartilhar a apresentação, fique à vontade. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Vou compartilhar aqui agora. São 8 minutos, né? Isso, por favor. 8 minutos. Veja se vocês enxergam aí. Estamos bem. Perfeito. Então, bom dia, meu nome é Sidney. Eu conduzi essa pesquisa, acabei começando ela com outro colega, mas terminando sozinho, né? E teve que desistir do projeto. Mas acabou sendo um trabalho mais, vamos dizer assim, particular mesmo, né? No final. Porque ele deriva de um primeiro estudo que eu fiz sozinho
que eu fiz com outros colegas. Esses colegas não participaram do segundo estudo. Mas é um diagnóstico, né, sobre alinhamento de TI no cooperativismo agropecuário. A nossa região do sul de Minas é muito forte no agronegócio, né, onde eu estou aqui em Lavras. É uma região muito forte no agronegócio. E nós temos muitas cooperativas que fomentam, né, que dão apoio ao produtor. Então, nós resolvemos estudar como que a questão, né, da gestão de TI nessas cooperativas e se isso está agregando valor para os cooperados. Então, nós fizemos um estudo em 2017 e agora eu trago um novo estudo do que foi feito, né, ou seja, do antes e depois. Então, esse trabalho, ele busca, né, ele trouxe contribuições sobre a adoção de TI no agronegócio e ele é fruto de um novo estudo. Então, eu até apresentei no SEMEAD em 2019, 20, não lembro agora. Mas eu apresentei um estudo, o primeiro estudo feito em 2 cooperativas, onde nós avaliamos o grau, né, o nível de alinhamento entre TI e negócios, né, gestão estratégica, o planejamento estratégico das cooperativas e o uso de tecnologia, o planejamento de tecnologia. Na época, nós fizemos um diagnóstico bem bacana, passamos várias orientações, apresentamos vários pontos de melhoria, e aí resolvemos fazer esse novo estudo comparativo, né? Então, eu trago uma discussão rápida sobre planejamento de negócios e planejamento de TI, né, um planejamento específico de tecnologia da informação, onde é necessário esse alinhamento, esse casamento, né? Ou seja, o planejamento de TI, ele precisa conversar com o planejamento de negócios de qualquer organização. E o planejamento de negócios de uma organização precisa ser feito considerando a sua estrutura de TI, a sua infraestrutura de TI. E nós vimos que isso não estava acontecendo, né? O grande gargalo das organizações hoje, da maioria, né, vamos dizer todas, é justamente não considerar a sua infraestrutura de TI ao estabelecer um planejamento de longo prazo, né? Isso ficou muito evidente nas organizações que nós estudamos. Então, foram 2 cooperativas do agronegócio aqui na região. Nós fizemos uma análise documental, né, para entender todo o contexto e o uso e adoção de tecnologia nas organizações. Fizemos observação participante e entrevistas com vários colaboradores, diretores aí dessas 2 cooperativas, ok? E nós seguimos a mesma metodologia, né? Eu segui a mesma metodologia do estudo, que é analisar se há alinhamento a partir de um modelo de uma professora lá do Sul, que propôs na sua tese de doutorado um modelo para que haja esse alinhamento de TI em negócios, né? Então, a gente fez o estudo lá atrás e propomos algumas ações, né? Por exemplo, construção de um PET e de um planejamento de negócios, contratação de equipe especializada em gestão de agronegócio, capacitações aos colaboradores, aos gerentes de TI, reestruturação do conselho e a participação de mais pessoas no conselho das cooperativas, né? Então, nós propomos, à época, várias ações tentando aprimorar a gestão estratégica e de TI dessas 2 cooperativas, ok? E aqui, no artigo, eu trago, então, um comparativo de como essas cooperativas evoluíram na época, né, da época dessas ações até hoje. O que está de azul, pessoal, significa que a cooperativa melhorou o seu grau de maturidade, o seu grau de alinhamento, né, ou o seu indicador. Por exemplo, o que está alto é porque antes era baixo, né? Então, hoje ela tem um alto grau de alinhamento entre TI e negócios. Hoje ela tem um alto grau de documentação de estratégia do plano de TI. O CIO participa do desenvolvimento de novos produtos. Isso hoje já tá mais aprimorado. A gente diagnosticou um nível parcial. Antes era baixo, né? Então, a gente percebe pelos resultados aqui
que essa primeira cooperativa ela conseguiu aprimorar vários indicadores, né? Todos que estão de azul subiram. Eram 3 escalas, né? Seguindo o modelo baixo, parcial e alto. Então, tudo que está de azul houve melhora. A cooperativa B não, né? Poucos indicadores aí melhoraram. Quando a gente passa para o segundo quadro, o aumento de faturamento era parcial, agora subiu, serviços, cadeia de logística, controle e redução de custos, plano global de hardware e software, gerenciamento dos recursos de TI, gerenciamento do planejamento estratégico. Então, no artigo está mais detalhado, mas tudo que está de azulzinho aí são itens, são indicadores que a cooperativa A, a primeira, conseguiu melhorar. E a B, como vocês podem ver, ela melhorou em alguns pontos, mas vários indicadores estão muito baixos ainda. O que significa o baixo? Significa que para aquele item não se observa uma adesão, uma comprovação, um grande grau de alinhamento entre TI e negócios, ou não se observa a implantação daquele processo, né? Por exemplo, o uso de consultores externos. A cooperativa A usa muita consultoria externa atualmente. A cooperativa B passou a usar, mas antes ela praticamente não tinha, né? Então, esses indicadores mostraram que cerca de 4 anos depois, a gente esperava encontrar um cenário mais promissor, né, já que várias ações foram propostas para melhoria. Isso ficou muito forte, isso ficou muito evidenciado na primeira cooperativa que foi estudada, já que ela tem um viés mais tecnológico, um viés mais moderno, de adotar tecnologias, né? A própria direção que assumiu já veio com essa proposta, né? E ao passo que a cooperativa B ficou mais estagnada, né? Embora eles soubessem, né, e vissem o que precisaria, o que seria bom adotar e fazer, eles acabaram que pouco adotando, né? Também mostrou que o uso desse alinhamento, né, ou melhor, o uso de um modelo para avaliar se há alinhamento de TI e negócios mostrou mais uma vez ser satisfatório, porque a gente consegue buscar na organização as variáveis e os indicadores que precisam estar presentes quando há esse alinhamento estratégico. Então, foi muito bacana, foi muito interessante usar esse modelo. E também mostrou que, embora se discuta muito a tecnologia no agronegócio, e realmente o agronegócio é um setor que a TI tem inovado demais, mas se discute muito, se percebe muito a adoção da TI no campo, né? Então, você tem plantação mecanizada, colheita mecanizada, irrigação mecanizada, tratores automatizados, drones, mas quando você vai para um nível de gestão, ou seja, de análise e tomada de dados, de decisões a partir dos dados, a partir de sistemas de informação, isso ainda está um pouquinho incipiente, né? A gente vê muita tecnologia na ponta, mas nos bastidores, principalmente os pequenos e médios produtores, não estão conseguindo adotar essa tecnologia no nível de gestão, de realmente tomada de decisões. O que a gente ouve falar muito são de grandes produtores, grandes organizações do agronegócio, né? Mas, principalmente na nossa região, ela é muito forte o pequeno produtor, e é esse que a gente precisa focar, principalmente por meio das cooperativas. Aqui as principais referências, e é isso, tá? Passei rapidinho aí, mas o artigo ele já mostra mais detalhado aí os resultados e como foi feito o estudo. Obrigado, e eu estou à disposição caso haja perguntas, haja algum ponto aí. Obrigado, gente. Muito bom. Agradecemos aí então a participação do colega na apresentação, e o Sidney, né? Ele é brilhante para a apresentação, né? Com aí informações relevantes. Então, abrimos aí então um momento para o André fazer aí as suas arguições. Vamos lá, obrigado pela apresentação, Sidney, foi bem esclarecedora, bem interessante o seu trabalho.
E, assim, algo que me chama muita atenção foram os resultados, principalmente da Cooperativa 2, né? Porque a gente, quando faz um trabalho assim aplicado, a gente sempre espera ver os resultados de melhoria, né? E a Cooperativa 2, a gente viu ali pelos resultados que você apresentou, que ela avançou em alguns dos indicadores, né, trabalhados, mas que não foram a maioria, né? Então, eu tenho algumas perguntas, curiosidades, né? Principalmente com relação a essa Cooperativa 2 ali que você apresentou, né? E gostaria de entender se vocês conseguiram, primeiro, né, mapear se essa cooperativa, no momento que vocês fizeram contato com ela, né, ela assumiu um compromisso realmente de melhoria com essa questão do alinhamento, né, da infraestrutura de TI com o planejamento estratégico da empresa, ou se vocês sentiram que era algo que assim, né, era algo que a empresa realmente queria melhorar, ou era algo que ela queria dizer que iria melhorar, mas não era algo que ela estava comprometida a se fazer, né? Ou você acha que teve, e conseguiu mapear, né, se teve algum outro impedimento, né? Então, às vezes, a empresa não tinha muitos recursos para investir em tecnologia de informação, né? Vocês conseguiram mapear mais ou menos isso, assim, para entender o motivo pelo qual ela não conseguiu avançar, né, na maioria dos indicadores? Ou os indicadores que ela avançou eram os mais importantes, os mais relevantes, né? Então, gostaria de entender um pouquinho como que foi a percepção de vocês, principalmente com relação a essa Cooperativa 2. Ótima pergunta, Andrei, e é bem isso que você falou, sabe? Nós percebemos que houve muito o que a gente chama de calor do momento, né? Quando a gente chegou para o primeiro estudo, uma das principais queixas que eles tinham era a TI não dá resultado. A gente investe e não vê resultado. A TI vive apagando incêndio. E realmente nós mostramos que isso acontecia porque várias vezes o corpo diretor da cooperativa não trazia TI para discutir, né? Eu dou um exemplo clássico. Eles gastaram mais, na época, mais de, se eu não me engano, foi mais de R$20 mil implantando um sistema online para o cooperado. Sendo que a maioria dos cooperados são agricultores simples que não usam essas tecnologias, que eles preferem ir lá na cooperativa e vender o café dele pessoalmente. Eles gastaram um dinheiro enorme, contrataram consultoria para um sistema que foi utilizado, sei lá, por 6 meses e depois eles descartaram. Então, quando a gente mostrou o resultado, eles tomaram esse susto e falaram, não, vamos melhorar. Mas a gente viu que foi fogo de palha, né? A percepção nossa é que o perfil dessa cooperativa é um perfil em que a diretoria que assume não tem essa característica de gestão, ou seja, de homens de negócios, né? São cooperados que se candidatam, montam chapas, conseguem ser eleitos, viram diretores, viram gestores da cooperativa, montam o seu corpo de diretores e fica nisso, né? A outra cooperativa, a primeira, ela já segue a mesma linha, mas ela tem uma espécie de corpo meio mais de gestão, ou seja, independente da troca da diretoria, ela segue um planejamento que perpassa por todas as gestões. Então, quando a gente chegou no primeiro estudo, era uma diretoria. Quando a gente chegou para o segundo estudo, já tinha trocado, alguns membros permaneciam e você viu uma continuidade, né? Então, ela se mostrou bem mais comprometida com aprimorar as tecnologias e realmente ela mostrou ótimos resultados. Um dos destaques, eles estão implantando eles implantaram um ERP da Microsoft para gestão da cooperativa, uma coisa quase que inédita aqui no Brasil, né, na região principalmente. Então, é bem isso que você falou. A segunda cooperativa, naquele calor do momento, não, a gente precisa fazer, vamos fazer, e se perdeu. Não foi feito o que se esperava, as contratações não foram feitas, os investimentos não foram feitos, a gente percebeu muito assim, a TI apagando incêndio, como a gente diz, né? Pessoal muito ali na operação, resolver problemas, sem ter esse horizonte de tempo, né? Sem pensar mais para frente. Então, esse foi o grande problema mesmo, né? Essa falta de realmente, de engajamento, né, da diretoria.
Bom, perfeito. Obrigado pela resposta, Sidney, foi bem esclarecedora. Professor Cláudio, o senhor gostaria de fazer algum comentário também? E, Sidney, eu agradeço aí os seus esclarecimentos, né? Realmente excelente trabalho aí de vocês, né? Infelizmente, às vezes a gente tem essas decepções, né, Sidney? Faz um bom trabalho, leva lá, né? E acha que realmente vão encabeçar, né, com todo o comprometimento, e aí a gente vê que às vezes é só uma coisa meio que pro forma, né, para atender ali temporariamente, né, algumas coisas. Mas aí Sidney, dentro desse trabalho que você fez, eu não sei se vocês chegaram a levantar esse ponto, né, como você colocou aí a questão da implementação de uma ferramenta realmente de ERP para aproximar ainda cada vez mais aí, né, a questão da tecnologia, né, e do processo de gestão, né? Vocês chegaram a mapear alguma coisa no sentido de observar, né, nas duas, né, até para você ter essa percepção, né, materializada realmente ali nos dois casos, né, aquele caso que foi, né, vamos chamar assim, de excelência, e no outro que não chegou a atingir esse patamar, né? E vocês fizeram ali um estudo, talvez uma curva ABC ali, para identificar, bom, relação tecnologia versus procedimentos, né? Quantos por cento de automação, quantos por cento de semi-automação e quantos por cento de não automação, porque nem sempre o caso de ter ali uma ferramenta, né, que aquilo é utilizado. Muitas vezes a gente observa que a empresa compra uma ferramenta só que usa 1% da ferramenta, né? E aí, não, nossa empresa é automatizada, né? Nosso processo é automatizado, nossa cooperativa, né, está totalmente alinhada com os padrões tecnológicos, quando na prática você vai ver que não é nada daquilo, ela tem apenas uma máscara, né? Eu não sei como é que você chegou a observar isso, né? Não sei se vocês entraram nesse ponto, né, de constatação, né, porque uma coisa é você alinhar determinadas políticas, né? Outra coisa é você fazer a política acontecer na prática, né, com alinhamento efetivo, né, entre a tecnologia, usando aí os modos de ERPs e aí para trazer uma melhor performance dos resultados, né? Exatamente isso, professor. E foi bem esse o cenário, né? Nós vimos que no caso aí de sucesso, né, da primeira, não só o ERP, mas vários processos foram automatizados. Então, eles melhoraram o portal do cooperado, eles incentivaram os cooperados a usar o portal, né? Então, isso foi muito interessante. A segunda, por exemplo, quando criou o portal, jogou lá e deixou, só divulgou no site. A primeira, não. Cada cooperado que ia, ela chamava, ela mostrava, ela chegou a fazer alguns eventos para capacitar os cooperados. O próprio processo de recebimento, né, ela trabalha muito com café. O processo de recebimento do café, ela conseguiu automatizar. Então, hoje, desde a chegada do caminhão com as sacas até a venda, ele é todo automatizado, né? E o RP veio dar apoio nisso. Então, nós percebemos aí, em termos gerais, que a segunda cooperativa, né, que implementou melhores as ações, ela conseguiu modernizar aí cerca de, sei lá, 70% dos seus processos, em relação ao que tinha, né? Ela tinha algumas coisas manuais e aprimorou ainda mais. A primeira estagnou, ela dizia que tinha coisa automatizada, mas é como o senhor falou, o automatizado é muito relativo, né? Aí eu tenho um sistema, mas a gente viu vários colaboradores, principalmente da parte fiscal e contábil, que fazia coisas à mão, cálculos à mão, planilha de Excel. Então, não está automatizado. E 4 anos depois, a gente viu que esse cenário permanece. Então, eles não conseguiram aprimorar tanto. Se eles aprimoraram 10%, foi muito, né? Alguns processos estão automatizados, sim, por exemplo, a chegada, né, principalmente do café na cooperativa, de outras mercadorias, pesagem, emissão de nota fiscal, essas coisas estão automatizadas, né? Não tem tanta intervenção humana. Mas vários processos ainda são manuais, né? São bem mecânicos. Então, eles têm os sistemas de informação não como ferramentas, igual o senhor falou, que vão automatizar, mas são ferramentas que vão registrar. São ferramentas que registram dados, mas eles não automatizam, eles não deixam o processo dinâmico. Ou seja,
foi onde nós identificamos muitas falhas de registro mesmo. Por exemplo, falhas de erro de lançamento de data de entrada de um produto, de uma mercadoria, de um café, de um cooperado. Erro no número de sacas, né? O cooperado trouxe 500, o colaborador lançou 400, digitou errado. Então, a gente percebe que a TI nela é muito usada para registro de dados, mas ela não consegue automatizar, melhorar processo, né? E aí, como eu falo, o tripé cai, né? Porque você tem a pessoa, a tecnologia e o processo. A tecnologia está lá, o processo não está automatizado. E a tecnologia também já não é de ponta, ou mesmo que fosse, mas se o processo não está alinhado, não está automatizado, não se sustenta. Então, realmente, essa cooperativa mostrou muita dificuldade nisso. E até dentro de um ponto aí que você citou, né, que é o caso se o sistema está totalmente comprometido, né, está, vou chamar assim, corrompido, vamos dizer assim, né, que nem você citou, às vezes o cooperado leva lá, por exemplo, 400 sacas e a pessoa registra por um erro lá de dedo 300 sacas. Quando que, na verdade, se o sistema tivesse bem alinhado, né, a partir do momento que você pesa, né, fala, bom, ok, então, olha, o peso não bate com a quantidade de sacas que foi apresentado, né, então, já tem ali um instrumento de checagem, né, até para evitar erros até básicos, né, digamos assim, né. Olha, você sabe que uma saca pesa tanto, né? A qual foi a pesagem total do café? Ah, foi tanto. Então, por que tem tanto de pesagem e não bate teoricamente, com o crivo da quantidade de sacas, né? É verdade. Mas muito bem, Sidney, acho que é isso mesmo. A gente vai observando que, infelizmente, tem muitas empresas assim, né? Eu tenho desenvolvido muitos trabalhos de consultoria nessa área e vejo que a fala é uma coisa, a prática é outra, né? Infelizmente, né? Muito bem, mas mais uma vez aí, parabéns pelo seu trabalho também. Perfeito. Bom, obrigado, professor Cláudio, professor Sidney também. Peço que se alguém tem alguma dúvida com relação a esse trabalho, que guarde agora para o momento do debate final, para a gente conseguir seguir aqui dando andamento, respeitando o tempo que todos devem ter para apresentar, né, e debater os seus trabalhos. Seguindo, então, agora para a próxima apresentação, vamos, então, apresentar o trabalho 189, Gestão de Riscos em Multinacional da Indústria Ótica, o risco de imagem no After Sales. Eu vou compartilhar com vocês, então, agora novamente a minha tela, com o trabalho que está gravado para o YouTube. E aí seguimos na mesma dinâmica, tá? Os 8 minutos de apresentação, tem 7h31 vídeo, mais 8 para debate. Perfeito. Share screen. Olá a todos, muito obrigado pela oportunidade de apresentar esse artigo aplicado nessa sessão. O nosso artigo tem o título de Gestão de Riscos em Multinacional da Indústria Ótica, o risco de imagem no After Sales. Somos autores o Eliel Santos, o Alexandre Barbosa, eu, Jefferson Butchon, o Andrei Paza e o Fábio Oliva. Seguindo, então, para a introdução do nosso artigo, nós temos que existem fatores internos e externos que afetam todas as organizações diretamente no seu planejamento estratégico. E, aliado ao planejamento estratégico, a gestão de riscos corporativos pode fazer mais do que apenas uma prevenção de perdas, mas pode ir diretamente no sistema de valor dos negócios e identificar potenciais de perda de valor. E esses potenciais de perda de valor não necessariamente estão ligados aos tangíveis, mas mais recentemente são muito identificados riscos relacionados à imagem, reputação e, em suma, ao capital intangível das empresas, né? Então, nesse contexto, nós fizemos esse trabalho a partir de uma multinacional do ramo óptico. Ela trabalha com muitas marcas, que são marcas internacionais, famosas, que demandam esforços consideráveis, né, em marketing e branding, e que, por isso, é uma amostra bastante importante para identificarmos esse potencial de perda de valor, o que poderia, obviamente,
afetar diretamente a empresa, né? Lembrando que esse é um artigo aplicado, né? Então, o objetivo nosso é estudar a célula de back-office da empresa, que é diretamente ligado ao after sales, né? E identificar os principais riscos corporativos que podem afetar esse ambiente de valor e a perda de valor desses intangíveis. E avaliar o nível de maturidade em gestão de riscos corporativos dessa empresa e propor melhorias nesse sentido. Para realizar o diagnóstico da situação-problema, nós conversamos com 8 colaboradores da empresa. Esses colaboradores foram escolhidos em virtude do considerável conhecimento que possuem sobre a área em que atuam e por representarem conhecimento acumulado sobre o ambiente de valor. Ou seja, cada entrevistado precisava se relacionar diretamente com ao menos um dos agentes do ambiente de valor da empresa. A gente seguiu, então, com entrevistas via videoconferência com cada um dos entrevistados e também analisamos documentos das empresas. O objetivo da entrevista foi compreender a percepção do colaborador sobre a cultura de risco corporativo. A partir das entrevistas e dos documentos analisados, nós mapeamos, identificamos quais são os agentes com os quais a empresa se relaciona e também quais são os tipos de relações. Percebemos, então, agentes como os fornecedores, os concorrentes, os clientes, a universidade, os investidores, a sociedade, o governo, distribuidores e hacker, e também os tipos de relação de oportunismo, barganha, dependência, compartilhamento de valor e competição. A partir disso, dos agentes das relações, nós partimos para a identificação dos riscos. Para os fornecedores, por exemplo, foi identificado o risco de atraso no recebimento da importação, de avaria ou de defeito na produção de um lote de produto. Para o distribuidor, o risco de greve de caminhoneiros. Para o governo, o risco de descumprimento de legislação específica. Para a sociedade, o risco de protesto social. E assim sucessivamente, para cada um dos agentes, foram identificados os respectivos riscos. A partir disso, foram também identificadas quais são as práticas de gestão de riscos da empresa, a fim de que nós pudéssemos propor uma intervenção. Essa intervenção com o intuito de aprimorar a gestão de riscos da empresa. Quando estamos trabalhando com a intervenção proposta, nasce a oportunidade de aperfeiçoar o tratamento para o risco de imagem. Com isso, temos algumas premissas. Expandir o escopo do Customer Service com a implementação de um KPI para que possamos ter esse aproveitamento dos feedbacks dentro da célula de mídias sociais. Um foco em função ao selo de qualidade de avaliação do cliente, e aí podemos levar em consideração a base do Reclame Aqui, e um selo que é conhecido como o selo RA1000, a evolução dos indicadores de reputação de marcas e também o desenvolvimento de um dashboard para condensar informações por marca com essa ênfase estratégica e também padronizada. Considerando os resultados obtidos, foram analisados os riscos do ambiente de valor, utilizando a perspectiva de uma das maiores empresas que atuam no segmento óptico do Brasil. Foi possível compreender a percepção de riscos da organização, identificamos oportunidades de melhoria com base nos fatores de maturidade propostos por Oliva no ano de 2016. Identificamos também pontos importantes para o tratamento de risco relacionado à imagem e reputação. Além disso, o trabalho permitiu propor a composição de agrupamentos de indicadores de risco, de forma quantitativa e também qualitativa, a fim de gerar informações para análises mais dinâmicas. E, por fim, essa pesquisa permitiu ao setor de back-office uma reflexão sobre a frequência de aferição de dados e a rapidez com que os riscos devem ser identificados para que possam se alcançar o objetivo que se resume no selo RA1000.
A contribuição tecnológica social desse estudo é que, antes de mais nada, o autoconhecimento da empresa é fundamental para que ela possa evoluir no seu nível de maturidade para o gerenciamento de riscos. O mapeamento de agentes e da relação da empresa com esses seus agentes vai indicar os riscos, inclusive sobre os intangíveis da empresa. O modelo do professor Oliva se mostrou adequado tanto para identificar como para classificar esses riscos. E o principal aprendizado é que a perspectiva da evolução do nível de maturidade nessa gestão de riscos da empresa vai trazer por consequências diminuição de riscos para os próprios consumidores. Gostaríamos de agradecer aqui aos colegas que participaram do estudo, ao professor Oliva especialmente e à organização do SEMEAD pela oportunidade de apresentarmos esse estudo. E deixamos aqui também uma série de referências que foram amealhadas para a construção desse estudo. Muito obrigado. Bom, obrigado então pela atenção de todos. Como eu faço parte, né, da autoria aí do grupo também que apresentou, e que está aqui presente em sua completude, eu abro agora um espaço para o debate, para as contribuições, né, do professor Cláudio e também perguntas, dúvidas, enfim, sugestões dos demais colegas. Bem, parabéns aí pelo trabalho, né, de vocês. Aliás, o professor Fábio Oliva, né, que nós somos aí colegas, né, em alguns eventos aí, né, professor Fábio, acho que está nos ouvindo aí, estou vendo que está aí no back-office aí da nossa plateia. E aí, quando eu li esse trabalho, eu falei assim, nossa, está falando com vários clientes aqui, né, porque, olha, o Andrei, o Jefferson, o Corinto, e mais o Alex. Eu não sei, os outros estão com a câmera fechada. Eu sei que o Oliva também, acho que ele usa também óculos, né? Estamos todos dependentes, né, dessas lentes, né, para nos ajudar a enxergar melhor o mundo, né? Então, uma pergunta que eu faço a vocês é assim: sob o ponto de vista Ô, professor Fábio, tudo bem? Bom revê-los, tudo bem? Tudo jóia. O professor Fábio E acertando. usa aqui, é a única que não depende dessas lentes. Ainda, né? Ainda. Então, o que eu queria entender aqui um pouco aqui, né, quando vocês fizeram esse estudo, né, a primeira pergunta é sobre o ponto de vista ali na análise de risco, né, se vocês também pontuaram, né, os principais, vou chamar assim, pontos, né, vou chamar assim, de atenção, né, para esse grau de risco, se vocês também pontuaram as principais estratégias, né, que vocês estariam propondo, né, como instrumento de intervenção, né, para melhorar essa performance, né, e dar essa segurança, né, sobre o aspecto da visibilidade, né, da empresa e da aceitação dela no mercado. O outro ponto é como é que vocês veem isto, né, sobre o aspecto da intervenção, né? Eu diria assim, né, eu pensei aqui uma situação assim, do ponto de vista indutivo, ou seja, né, do mercado dessa empresa, né, de induzir o mercado, porque nós temos um problema, né, porque nós temos assim pessoas que têm a necessidade, né, do uso da ferramenta, né, do óculos, das lentes, né, e temos aquelas pessoas que usam por uma questão de segurança, por exemplo, lentes de segurança de trabalho, lentes próprias, né, para trabalho, e a outra seria aquelas lentes ou os óculos, né, mais para uma questão assim vou chamar assim, de estilo, né, de moda, etc. Então, com isso, como é que a gente poderia enxergar isso, essa intervenção, do seu ponto de vista de induzir, né, induzir, e o outro, do seu ponto de vista protetivo, né, para que não se torne assim, uma indução exagerada, né, mas que também não deixe ali de ter um olhar protetivo, tanto para o lado da empresa, né, quanto pelo lado do mercado, né, do mercado consumidor. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre essa visão aí, né, porque, queira ou não, né, vou chamar assim, a reputação, né, é um negócio muito sério, né,
Então, como é que a gente trata essas questões que é tão complexa, né? Envolvendo aí vários agentes aí. Eu não sei se chegou o meu áudio chegou para vocês. Oi, está me ouvindo? Agora estou. Acho que deve estar fechado o áudio, então. Pode ser, teve um delay aqui também. Muito obrigado pela pergunta, professor Cláudio. E aí, na verdade, são duas, né, em uma, mas eu vou até arriscar e dividir, dizer que, na verdade, são três, assim. Então, o que acontece? Do ponto de vista da indução, né, ou seja, da empresa induzir o mercado, né, devo dizer que essa empresa que nós estudamos, ela tem um licenciamento para grandes marcas internacionais, né? Então, existe, assim, do ponto de vista da moda, né, isso já vem, de certa maneira, pronto, porque essas marcas têm um apelo muito grande, né, pelo seu intangível, né, pela sua marca, né, e todo o histórico de marca, perfil de marca, todo o composto de marketing, né, dessas marcas, de certa maneira, já cumprem esse papel indutor, né? Então, isso é feito, vamos dizer assim, num outro departamento, se a gente pode separar assim, né, da companhia, né? E a nossa preocupação nesse trabalho foi mais pelo lado dos riscos, em garantir com que os clientes eles não se frustrem com essa expectativa que a marca propõe. Então, uma marca famosa propõe uma expectativa, o cliente paga caro, ele espera, às vezes, até algumas aspirações de luxo, né? Algumas coisas assim que ele aguarda que venha junto com a ferramenta, né? Então, a gente pode separar aí a ferramenta, o óculos e depois todo o intangível que venha agregado. Às vezes pode até acontecer, como nós vemos em diversos produtos, né? Que a sua função básica ali na pirâmide do marketing pode até não ser das melhores, né? Então, pode até ser que a lente não seja assim tão transparente, não estou dizendo o caso dessa empresa, né? Mas muitas vezes quem compra porque ele quer mostrar que é daquela marca, o óculos que ele tá usando, né? E aí, com toda essa expectativa, o cliente espera um tratamento de excelência, ele espera receber o óculos dele o mais rápido possível, ele espera uma super embalagem, um super tratamento, uma super qualidade, e aí qualquer coisa, como a expectativa é muito alta, é muito fácil romper essa barreira e acabar entregando menos do que o esperado, porque a régua é muito alta, né? Porque o esperado é muito grande. E aí é que o risco de imagem acontece, né? A expectativa é maior do que o que é correspondido. Então, o escopo do trabalho pensou nesse lado, né, do risco de não atender essa expectativa, né? E isso se traduziria em um risco de imagem, né? E aí, então, desse ponto de vista da indução, eu acho que, espero que eu tenha respondido, né? E aí tem um outro lado, que aí talvez isso se aplique mais, talvez o Eliel aqui ele possa até dizer um pouco mais, porque ele tem um conhecimento um pouco maior dessa outra parte do negócio, que é o lado do produto em si. Então aí, além, né, por exemplo, de um óculos de marca, como eu disse, existem também as lentes e existem outras áreas de atuação da empresa, onde talvez aí os atributos de produto ali sejam mais importantes, né? E aí as expectativas são um pouco diferentes. Então, não sei se você pode complementar, Eliel, por favor. Com certeza. Bom dia a todos. Vocês estão me escutando? Sim. Gostaria de agradecer a oportunidade também, principalmente aos colegas, né, que aceitaram seguir com essa pesquisa, também ao professor Fábio Lotti,
né, que deu todo o nosso suporte, orientação. Muito obrigado, né? E também agradecer ao professor Cláudio, né, pelas perguntas. Muito obrigado. Complementando o Jefferson, além disso, de todos esses pontos que ele trouxe, né, nós também lidamos com a questão da ferramenta do Reclame Aqui. Hoje, só para que vocês possam entender, né, o perfil do consumidor, ele está muito baseado a comprar um produto e recebê-lo, como o Jefferson falou. Quando essa premissa ela não acontece, né, o Reclame Aqui ele está virando hoje uma ferramenta para que as empresas possam resolver, né, esse problema. Então, basicamente, a gente pode entender que está virando como se fosse um processo de uma ferramenta para que as empresas possam entender o problema que está acontecendo com o cliente e, diante disso, oferecer ali um atendimento de excelência, tentar oferecer também uma proposta de solução para que todas as partes estejam satisfeitas. E com isso entra a questão do risco de imagem, né? Só que, por algum tempo, né, a empresa ela não estava olhando para essas partes, né? Então, até como na outra apresentação que o colega apresentou, né, existiam alguns gaps, né? E com isso, o Reclame Aqui começou também a desenvolver algumas iniciativas para que as empresas pudessem estar olhando e focando nessa parte mais qualitativa. Então, eles desenvolveram um prêmio, né, para que as empresas pudessem, motivassem as empresas a estar olhando para essas partes. E também nessa questão do risco da imagem, porque ao mesmo tempo que a ferramenta virou um protótipo ali de qualidade para os clientes, a base, né, nacional começa a virar todos os olhos e utilizar essa ferramenta como aí um requisito de qualidade para que eu possa estar fazendo outras compras, né, na empresa, para que eu possa estar adquirindo novos produtos. Se a empresa tem uma reputação ruim, eu não vou comprar nessa empresa. Eu já vou utilizar essa variável para que eu possa tentar encontrar dentro ali do escopo de concorrentes, né, a melhor empresa que eu possa estar adquirindo o produto. E também essa ferramenta ela acaba atuando como, novamente, né, fazendo essa força para a questão do risco de reputação, onde que as empresas elas precisam ter ali os indicadores, né, o Reclame Aqui ele traz algumas métricas para que as empresas elas possam ter, né, esse cuidado também para que o serviço ele seja de excelência. Então, existiam alguns gaps aqui na empresa e a gente começou a desenvolver algumas práticas, como melhorias de alguns dashboards, acompanhamento de alguns indicadores que são chaves para que, no final do ano, né, essas iniciativas que o Reclame Aqui desenvolveram pudessem, né, trazer premiação para a empresa. E com isso também, isso acaba gerando, até na parte estratégica, uma visibilidade, né, em função de qualidade da equipe. Então, a célula de mídias sociais começou também a ter um certo nível de importância, né? Então, se a célula está com qualidade, está trazendo prêmios para a organização, então significa também que a reputação ela está boa, então que está refletindo também, né, não só, né, o tático ali, mas ele está sendo um ponto positivo para o estratégico também. E com isso, a gente teve a fusão também com uma outra empresa de lentes,
e que agora a gente está tentando fazer essa união para que possamos não só, né, ser o melhor, né, player dentro aí do setor óptico, mas também tentar conseguir galgar novos passos dentro aí do mundo de lentes, né? Tem questões também que eu acho que o professor trouxe, né, que são bem específicas, né, dessa questão, onde a gente compara, né, o uso do óculos de uma forma estética em função do comparativo do uso do óculos para quem realmente tem uma necessidade, né? E quando a gente começa a mergulhar dentro desse mundo, né, das lentes, né, a gente vai ter várias perspectivas, porque também, não só, né, diante de tudo isso, não estamos lidando também só, basicamente, com uma premissa, né, que é de comprar o produto e receber. Nós estamos lidando também com processos de warranties, garantias e assistência técnicas, porque a gente precisa entender também o shelf life do produto, né? Entender também as regras corporativas que a gente tem diante dos processos de garantia. Temos também que entender questões que envolvem sponsors, patrocínio, né? Temos aí grandes eventos, Olimpíadas, Copa do Mundo, que também essas questões acabam sendo influenciadas aí pela questão do risco de imagem. Então, esse trabalho ele vem trazendo novamente, né, reforçando essa importância para que a gente possa entender os indicadores e começar a atacar aí as premissas para que possamos realmente focar em qualidade e excelência no atendimento. Obrigado. Valeu, Eliel. Obrigado. Só vou lembrar a todos que é um trabalho aplicado, né? E a gente tem visto alguns resultados, mas não dá para entender completamente, assim, não foram todas as sugestões que já foram implementadas, né? Muito bem. Ali o professor Fábio pede a palavra, o professor Carlos André também pede a palavra. Deixa eu só verificar aqui com o André como é que está o nosso tempo. Isso, eu vou pedir, por favor, professor Carlos André e professor Fábio, que guardem as perguntas para o final, só para a gente respeitar o tempo aí das apresentações, né? E temos a oportunidade de ouvir agora a última apresentação, que é a do Corinto. Então, a gente segue com a apresentação do professor Corinto, com as dúvidas relacionadas ao trabalho dele, e na sequência sanamos também aí as questões dos dois professores, tá? Do Carlos e do professor Fábio. Então, por favor, Corinto, se você puder projetar a sua apresentação. Bom dia a todos, pessoal, tudo bem? Agradeço aí a oportunidade, vou compartilhar a tela, a gente gravou o vídeo aqui. Na hora que vocês estiverem vendo, se puder avisar. Olá a todos, muito obrigado pela oportunidade. Estão ouvindo? Estamos, mas está voltando aquele mesmo link, Corinto. Você tem a apresentação que você subiu para o SEMEAD? Ô Jefferson, você consegue... Posso tentar por aqui. Só um instante, então. Se você puder já descompartilhar, Corinto, ou se enquanto eu faço isso, você quiser... Olá. Eu achei o outro link. Corinto, eu consegui atualizar aqui e abriu, tá? Eu vou compartilhar, então, da minha tela. Pode deixar. Eu achei o outro link aqui. Ótimo, eu consegui também, mas se você tem aí, Andrei, tudo bem. Eu estou com o meu aqui, se você não conseguir, eu faço na sequência. Tá, por favor, só me faça um sinal aí se tiver ok para vocês, vou compartilhar.
Tá ótimo, só falta, exatamente, maximizar. Ficou ótimo. Essa sessão, esse artigo aplicado sobre gerenciamento de riscos corporativos na Casa da Moeda do Brasil. Somos 5 autores e optamos pela ordem alfabética de aparecimento aqui nos créditos. Seguindo, então, para a introdução do nosso artigo aplicado, nós temos que a gestão de riscos corporativos tem uma ligação direta com o planejamento estratégico das organizações, e por isso ela é importante para garantir a consecução dos objetivos estratégicos. E o nosso objeto de estudo, a Casa da Moeda do Brasil, tem uma gestão de riscos bastante consolidada e baseada na ISO 31000. Então, o nosso artigo teve o objetivo de identificar e analisar os riscos corporativos na cadeia de valor da produção das cédulas da Casa da Moeda do Brasil. Nós vamos ver a seguir que ela produz várias outras coisas, mas o objetivo é na produção de cédulas, porque ela é o maior negócio da empresa e ela também é um negócio que tem o maior número de agentes relacionados à sua produção. Nós podemos ver aqui, nós temos uma figura que mostra a cadeia de valor da Casa da Moeda do Brasil, onde nós temos ali destacado a produção de cédulas. Seguindo, então, o contexto investigado, nós estamos falando da Casa da Moeda do Brasil e da produção de cédulas. Nós temos aqui nessa figura, então, baseada no modelo de Oliva, publicado em 2016, sobre ambiente de valor, o ambiente de valor da Casa da Moeda do Brasil. Nós vemos que ela está ao centro ali, circundada pelos agentes do seu ambiente de valor, que são clientes, fornecedores, governo, entre outros, e mais externamente é um ambiente de negócios, e aí sim são as forças externas que podem impactar o ambiente de valor da Casa da Moeda. Vale dizer que a Casa da Moeda é bastante antiga, foi fundada ainda por Dom Pedro II, e ela tem exclusividade para fornecimento do papel moeda para o Brasil. Isso é assegurado por lei, é uma indústria e fornece também serviços, tem 3 fábricas e está localizada no Rio de Janeiro. Sobre o diagnóstico da situação, a Casa da Moeda adota o modelo das 3 linhas do IAA, do Institute of Internal Auditors. Então, ela tem uma política aprovada pelo Conselho de Administração, que é bastante clara e define todas as funções e responsabilidades, baseada na ISO 31000. Tem abordagens de 2 formas, operacional e estratégica. Ela divide essas 2 partes na sua apresentação. Essas 3 linhas têm, na primeira linha, os responsáveis pelo risco, né? Existe um departamento específico de governança corporativa que forma a segunda linha, junto com o Comitê de Governança Corporativa, que auxilia o Conselho de Administração, e na terceira linha tem uma auditoria interna. Esse foi um estudo de caso único, obviamente, do Casa da Moeda. A pesquisa foi documental, diversos documentos internos foram analisados e foram feitas 7 entrevistas com pessoas que são decisoras desse processo, lembrando que nós estamos falando do recorte da produção de cédulas pela Casa da Moeda. As etapas do processo estão aí, então, a primeira delas foi aquela figura que foi apresentada no slide anterior, para mapear os agentes e relações. Depois os riscos corporativos foram identificados, analisados, da terceira etapa. Na quarta etapa, o apetite a riscos da Casa da Moeda foi levantado, e na quinta etapa, esse apetite a risco foi confrontado com os riscos apresentados para que possam ser feitas propostas, lembrando que esse é um artigo aplicado e nós temos algumas propostas ao final dele. Quanto à intervenção, foram então mapeados os agentes e as relações do ambiente de valor da Casa da Moeda para a produção de cédulas. As relações mapeadas foram de oportunismo, poder de barganha, compartilhamento de valor e competição. Foram identificados 22 riscos. Desses 22, 13 foram identificados como alinhados ao apetite a risco, então foram propostos monitoramentos, e 9 desses 22 riscos não foram observados como alinhados ao apetite a risco identificado. Então, foram apontadas priorizações para tratamento, né, desses 9 riscos, e eles estão principalmente relacionados aos agentes clientes, concorrentes, fornecedores, sociedade e distribuidores de valor. Nós podemos ver aí os mapas de impacto e possibilidade.
e de vulnerabilidade e rapidez na percepção dos riscos que foram utilizados no diagnóstico e para propor essa intervenção. Com relação aos resultados obtidos, nós observamos, então, empregando essa metodologia do ambiente de valor para a identificação de riscos na produção de cédulas na Casa da Moeda, que nós conseguimos identificar um risco diferente daqueles que internamente eles já identificam. Por outro lado, também houve um risco para o qual eles já identificavam e que a metodologia não foi capaz de capturar. Foi importante dizer que essa análise ela contemplou uma visão dos gestores quanto ao apetite a riscos. E na organização, esse apetite a riscos ele é dado diretamente pelo Conselho de Administração. Aqui nós temos, então, o resultado dessa análise, né, numa comparação da possibilidade de ocorrência com o apetite a riscos. Vemos ali alguns riscos que estão fora do apetite a riscos e também vale dizer que todos os riscos aqui estão identificados com letras para anonimizar quais esses riscos sejam. Finalmente, nós observamos algumas contribuições desse trabalho. O primeiro delas para a própria Casa da Moeda. O trabalho pôde permitir alguns insights quanto à gestão de riscos da própria empresa. Esse trabalho também demonstrou como modelos desenvolvidos pela academia podem ser aplicados pela gestão das organizações e também contribui para a própria literatura em gestão de riscos corporativos, incorporando essa visão de ambiente de valor de forma prática e aplicada. E, por último, a própria empresa também pode se beneficiar de uma forma de pensar que pode futuramente retroalimentar o seu planejamento estratégico através da visão de ambiente de valor. Finalmente, muito obrigado pela oportunidade de apresentar esse trabalho mais uma vez. A seguir, nós teremos aqui as referências e agradeço a todos e sugestões são sempre muito bem-vindas. Em nome de todos os autores, muito obrigado. Bom, obrigado então, professor Jefferson, pela apresentação e também aos demais colegas. Gostaria de abrir aqui então agora um espaço para debate desse artigo e também para a gente poder resgatar os demais, né, nesses últimos 9 minutos aí de sessão que se aproxima do fim. Vou ser bem breve na minha pergunta, até para dar voz aí ao professor Carlos André também, que já estava com a mão levantada antes, mas só para não perder o fio da meada desse último artigo, tá? Professor Jefferson, você comentou que a metodologia que foi empregada no artigo, né, ela teve aí um ganho, ao meu ver, muito grande para a empresa, né, porque capturou riscos que a empresa não havia identificado antes, com base nessa percepção do ambiente de valor, o que é muito interessante, né, conseguir levar essa abordagem mais teórica, né, baseada em literatura para uma aplicação nas empresas, então acredito que ela tenha visto isso com muito valor. Mas você mencionou também que um risco em específico havia sido, não sei se foi um, né, ou mais, mas que alguns riscos foram identificados previamente pela empresa, mas não foram identificados pela aplicação, né, desse modelo. Aí eu queria só entender se, do ponto de vista de vocês, né, isso foi um gap encontrado no próprio modelo teórico que veio da literatura, ou se foi talvez na própria operacionalização, né, na forma como o modelo foi aplicado pelos entrevistadores, né, pelos gestores na empresa. Se você puder comentar um pouquinho sobre isso, por favor? Obrigado pela pergunta, Andrei. Talvez o Corinto possa comentar, Corinto, sobre esse ponto. Eu vou só começar primeiro por esse que foi identificado diferente da empresa, né? Para dizer que também nós estamos, vocês perceberam, né, que a empresa ela permitiu a divulgação do trabalho, né, então a Casa da Moeda do Brasil aproveita a oportunidade também para agradecer a própria Casa da Moeda por colaborar, né, com a pesquisa. Então existe também esse viés, né, do que a empresa declara, né? Então, nós também não temos certeza se, de repente, o gestor lá já não conhecia esse risco, mas ele simplesmente não podia declarar, né? Pode ter ocorrido esse viés, né? E, pelo outro lado, que é o risco não identificado, talvez o Corinto possa colocar algum ponto, Corinto, não que seja uma obrigação, viu, Corinto? Estou aqui para responder também. Não, tranquilo.
Eu acho que, sem dúvida nenhuma, o trabalho, né, o resultado agregou valor para eles, né? Porque acho que o modelo e essa visão de olhar pelos agentes foi uma visão que o feedback da própria área de risco foi bastante positivo, né, na análise. E eu acho que o ponto específico, né, do risco, né, a gente pôde fazer essa análise mais profunda, porque um dos membros ele atua no comitê de auditoria, né, então ele teve acesso aos 2 mapas de risco, né, o que permitiu essa análise. Mas esse risco não identificado está muito mais relacionado a bem operacional, mas que é relevante para o negócio, eles têm que acompanhar e reportar para o conselho de administração. Então, eu acho que não é um gap do próprio modelo em si, mas é que é um risco relevante para eles acompanharem no conselho de administração. Bom, perfeito. Obrigado pela resposta, professor Jefferson, professor Corinto também. Professor Cláudio, você gostaria de fazer algum ponto específico desse trabalho antes da gente abrir novamente para os demais? Aqui eu só gostaria de fazer uma pergunta aqui rapidinha, que pode ser ao Jefferson ou ao próprio Corinto, né, que já está ali, já está aquecido ali, né, nessa fala aí. Quando vocês tratarem a questão do apetite ao risco, né, como é que vocês observam isto, né, até sob o ponto de vista, fazendo aí um alinhamento, né, entre aqueles, vou chamar assim, aqueles riscos observáveis, né, observados e observáveis, quer dizer, que você consegue, de certo modo, pontuar, né, e possíveis riscos, né, não identificados que a própria ferramenta, né, ela pode não conseguir ali, até muitas vezes até risco até caminhando já para um contexto mais tático e estratégico, né? Como é que a instituição vê isto, né, sob o aspecto do apetite ao risco e depois o gerenciamento disso, né? Eu acho que até antes de responder a pergunta, uma coisa que foi bastante interessante durante as entrevistas com os gestores é a visão deles sobre gestão de risco. Então, todos mostrou bastante conhecimento, né, não só dos riscos em si, né, que é o esperado para os gestores, mas conhecimento do processo de gestão de risco. Né? À medida que a gente foi falando, conduzindo as entrevistas para capturar os riscos, né, então você vê o nível de maturidade, o conhecimento dos aspectos metodológicos, né, da avaliação de impacto, probabilidade e, inclusive, do apetite a risco, né? Então, aqui esse é um outro aspecto, né? E a gente mencionou isso durante a apresentação, a gente capturou essa percepção do apetite a risco desses gestores, né? Não é uma visão do conselho, então é algo que também a gente recomendou fazer essa comparação para ver se esse apetite está alinhado com aquilo que o conselho também define, mas na nossa visão, eu entendo que esse alinhamento até existe até pela maturidade que a gente percebeu durante as entrevistas. Ok. Passamos a palavra, então, agora ao Carlos, né, que pediu ali a palavra já há algum tempo. Perfeito. Por favor, professor Carlos. Olá, bom dia a todos. Né? Em primeiro lugar, parabenizo aí a organização, né, dessa sessão. Tem muitos trabalhos relacionados à gestão de risco interessantes. Eu teria uma pergunta para fazer a esse grupo específico que apresentou agora o trabalho, né, da Casa da Moeda do Brasil. Depois eu posso até fazer, em outra ocasião, uma pergunta para o artigo anterior, né? Mas esse agora especificamente é mais uma curiosidade. Vocês analisaram uma organização pública, né? Uma empresa pública, a Casa da Moeda, e nessa análise vocês chegaram a fazer algum exame da interferência da regulação do Poder Executivo Federal nesse processo de gerenciamento de riscos que é adotado pelo órgão, já que ele é uma empresa pública, né, vinculada ao Ministério da Economia? Essa é uma pergunta. Obrigado pela pergunta, Carlos. O próprio modelo captura essa situação, né? Um dos agentes, né? E eu acho que a maioria dos agentes ali que a gente capturou foram os órgãos supervisores, né? Você tem aí não só o governo federal como investidor, né? O Ministério da Economia, mas os agentes de supervisão, né? O Tribunal de Contas,
e dentre outros supervisores desse ambiente, além da própria regulação da Lei 13.303, que é a lei das estatais, que é objeto e também exige, né, um dos aspectos exige essa estrutura de governança sobre gestão de risco. Então, o modelo capturou, sim, e a gente pôde retratar aqui até alguns riscos relacionados a essas relações com esses agentes, e governo, e como governo, como investidor e como supervisor. Ok, obrigado pelo esclarecimento. Tinha só um aspecto aí que valeria a pena perguntar adicionalmente, que nessa regulação eles entram em alguns detalhes específicos sobre regras de contratação, né? A própria lei de licitações, a nova lei de licitações estabelece um processo para identificar uma matriz de risco, quer dizer, a regulação traz alguns procedimentos que adentram no processo de gestão de riscos de assuntos específicos. Eu imagino que a Casa da Moeda, com certeza, né, deve fazer licitações, deve fazer contratações e deve, portanto, observar isso nessas etapas de realização de suas atividades. Vocês chegaram a examinar esses aspectos também mais específicos na documentação ou nas entrevistas? Conseguiram capturar esse aspecto? Uma das pessoas que a gente entrevistou é a área de compras, né, justamente para a gente entender essa relação com o fornecedor, mas a gente não entrou no detalhe do processo da licitação, né, a gente só entendeu mesmo quais são os riscos provenientes dessa relação com fornecedores, né, então você tem dependência, né, em relação a alguns fornecedores e todos aqueles outros atributos lá que foi apresentado aí no trabalho. Obrigado, tá, pelos esclarecimentos aí. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Bom, obrigado pela pergunta, professor Carlos, pela excelente resposta também. Professor Cláudio, você gostaria de fazer as últimas palavras da sessão para a gente conduzir para o encerramento, por favor? O professor Fábio Oliva, ele tinha tinha acenado, né? Eu não sei se ele quer fazer alguma consideração agora também nessa parte. Obrigado, professora Cláudio, prazer em revê-lo. É a hora de falarmos de qualquer trabalho, né? Da sessão, é isso? Eu vou fazer então um encerramentozinho dessa primeira rodada, e aí pode fazer a consideração aí por todos os trabalhos. Tá bom. Obrigado. Então, agradeço a todos, né, todos os participantes, a todos os pesquisadores, a todos os professores aí presentes, orientadores, orientandos, né, ao Andrei aí pela excelente, né, condução aí dos tempos, né, dos monitoramentos. Agradeço a todos pelo respeito também ao tempo de cada sessão, né, brilhantes apresentações. Então, a gente declara então encerrada essa primeira etapa, e aí nós já abrimos, né, já de imediato, a sessão para o debate geral. Lembrando que já foi colocado aqui no chatzinho, né, o link, né, para que depois, assim que a gente termine a sessão, todos nós possamos ir lá para a nossa sala de network, né, para que ali a gente possa, então, ter um tempo maior totalmente descontraído, fazer ali as trocas de experiências e, enfim, fazer um bate-papo mais abrangente e mais espontâneo ali, né, já fora até dos tópicos aqui que nós estamos trabalhando. Portanto, então, fica aberto agora, né, o momento para que todos os participantes, né, possam interagir aí com perguntas, com arguições que desejarem aí, né, junto vou chamar assim, aos gestores aí das equipes aí, né, dos trabalhos, né. Então, fiquem bem à vontade. Aí já o professor Lotti, como ele já estava com a mão levantada para uma pergunta lá atrás, né? Então vamos abrir aí a sessão. Professor, por favor. Bom, professor obrigado, Fábio, Cláudio. Só um minutinho antes, só reforçando, pessoal, que essa sessão estava programada para ir até às 10 horas, tá? Que deu o horário agora. Então, como a gente estava com as perguntas aí na sequência dos trabalhos e as respostas também, né, se alongarem um pouquinho mais, eu acabei deixando essas perguntas, essas respostas. E aí agora, se a gente puder, então, que o professor Fábio faça suas considerações acerca dos trabalhos, se a gente puder ir para a sala de networking, daí que é esse outro link que eu compartilhei aqui. Lá a gente pode continuar
além desse horário das 10, tá? Mas, professor Fábio, por favor, fique à vontade para fazer as considerações finais, tá? Vou ser breve aqui e também, mas eu não podia me furtar de agradecer ao professor Cláudio aí pela lembrança, pelo dia a dia. Fico feliz em ver, né, que o Eliel, o resultado, né, do trabalho, acho que também desenvolvido com o Alexandre, né, também foi um trabalho legal e acho que isso aqui é um pouco do que a gente espera como resultado da disciplina e tentar mostrar o quanto a gente consegue integrar. O que eu ia comentar, e a gente pode falar depois, acho que o que foi interessante na pesquisa, que eu entendo, o Eliel depois pode falar melhor, o Alexandre, é a questão de integrar essa visão mais integrada dos possíveis riscos que a empresa tem, principalmente a questão da imagem. É muito forte na questão de marketing, a questão da produção, mas às vezes não se enxergava a integração e os perigos que a empresa podia correr em termos de percepção do cliente, e não só, né, dos fornecedores, como, por exemplo, um atraso de uma peça, de algum serviço, né? Então, acho que essa visão mais holística e sistêmica, eu acho que foi uma contribuição nessa leitura aí que o Eliel e o Alexandre trouxeram. Também aqui só agradecer e não me furtar de parabenizar o Corinto, né? O professor Corinto aí tem feito um trabalho excepcional na área de gestão de risco, principalmente no IBGC e em outras oportunidades. E abraçar o professor Jefferson, o professor Lucas, o professor Andrei, e felicidade pelo professor Sidney e Carlos. E é isso aí. Obrigado pela atenção e parabéns a todos, né? Era isso. Desculpa o atraso, porque tem outras sessões rodando, né? Mas foi isso. Então, agradeço aí a contribuição do professor Fábio também. Então, mais uma vez, repetindo aí, brilhante trabalho a todos estão realmente parabéns, excelente trabalho, né? Pena que o tempo é muito, quer dizer, o relógio é contra nós, né? Nós somos penalizados, né? Todos nós somos penalizados aí pelo cronograma, pelo tempo, pelo espaço até para escrever os artigos, né? Que muitas coisas, eu tenho certeza que gostaria de inserir lá no trabalho, mas por questão de limitação, então não podem inserir por conta de, né, de estourar o limite lá. Então, eu convido aí a todos então, para nós participarmos lá da sessão, né, da sala network, né, e passo a palavra aí para o Andrei, caso tenha aí mais alguma orientação para nós aí, nós seguimos aí. Perfeito, obrigado, professor Cláudio. Da minha parte, agradecer, então, a presença de todos nessa sessão, trabalhos muito proveitosos, discussão também, foi excelente estar aqui com vocês, o tempo realmente passou muito rápido, e reforço, então, ali, eu compartilhei no chat a sala de networking, para quem tiver interesse, disponibilidade em continuar, podem acessar por aquele link, é uma sala de networking específica para a área de artigos aplicados, tá? E a gente tem também, lembrando, no site do CEMEAD, a programação completa, né, com os trabalhos das próximas sessões, palestras, keynote speakers, então, fiquem à vontade aí, bom evento a todos, né? Obrigado. Muito obrigado. Nos veremos lá, então, na sala de network. Exato. Até mais, pessoal. Tchau.